Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Bispo, faço parte da trilha de jogos e vim apresentar o nosso jogo que eu desenvolvi junto com o Thiago e Pedro. O nome do jogo é 2 para 3 e eu fiquei responsável pela parte do inventário. Começando pelo Item Factory, ele funciona como uma fábrica de objetos físicos, ou seja, objetos que aparecem no muro do jogo. Aqui temos três objetos cadastrados: uma maçã, uma galinha e um livro. A ideia desse script é permitir que o jogo consiga instanciar um item do cenário. Por exemplo, quando o jogador vai pegar um item que está no chão. Esse método recebe um item e retorna o prefab correspondente. Se o tipo do item for uma maçã, ele retorna o objeto maçã. Esses prefabs são atribuídos diretamente ao inspetor da Unity. Dessa forma, o jogo sabe exatamente qual objeto físico deve ser instanciado no mundo quando o jogador interage com ele. O próximo script é o inventário slot, que representa um espaço no inventário onde as informações visuais dos itens são exibidas. Quando o item é adicionado ao slot, o script atualiza automaticamente o ícone, o nome e a descrição e a quantidade de itens. Se o mesmo item for adicionado novamente, ele acumula a quantidade de itens no mesmo slot. Isso só acontece se o item for empilhável. Esse sistema modular separa a apresentação da lógica. O slot apenas mostra os dados visuais do item no inventário. O próximo script é o Interactable, o que é usado para detectar quando o jogador está próximo de um objeto interativo, como objetos no chão, itens colecionáveis e NPC. Quando o jogador está na área de interação, a variável interact é ativa. No método update, se a interact for verdadeira, o método interact é chamado. Esse método virtual permitindo que outros scripts herdem e personalizem o comportamento da interação. E quando o jogador sai da área, o método stop interaction é chamado. Isso é usado, por exemplo, para esconder textos e botões na tela. É, então, gente, aqui quem fala é o Thiago. Eu tô fazendo, de novo, eu tô fazendo o trio com o Felipe e o Pedro. Eu fiquei responsável pela parte de movimentação barra animação. Então, a gente vai primeiro falar sobre o Player Movement, que é. Ele tá mostrando aqui pra vocês na direita. Ele é responsável por mostrar pro jogador que, vamos assim dizer, que o bonequinho ele está se mexendo. Ele tá indo pra baixo, pra cima, pra direita e pra e- esquerda. Isso acontece toda vez que o player ele pressiona ou a setinha pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda ou com o W A S D. Isso é feito pelo método update que a gente consegue ver ali no código, que ele basicamente, quando você aperta uma tecla, meio que ele manda um sinal dizendo, olha, ele apertou de novo, então é hora da gente se mexer. Só que, como todo jogo, a gente não nem sabe, meio que a gente precisa conversar com outras pessoas e não dá pra fazer isso enquanto a gente se move. E é pra isso que existe o código ali, enfim, é pra isso que existe isso, que é pra quando você entrar em diálogo com algum NPC ou personagem, meio que os seus controles eles vão ficar congelados por um tempo para que, vamos assim dizer, que toda a sua atenção esteja voltada pra isso. Se o Pedro puder mostrar pra gente, exato segundo. Tá, então, basicamente é isso que o código faz. Enquanto você estiver conversando com outra pessoa, meio que os seus controles vão ficar confiscados, congelados, para que você não vá pra longe do personagem e a cena ali de conversa realmente pareça que você está conversando com uma pessoa, porque você conversa estando perto. E foi isso. Certo, eu sou o Pedro, vou dar continuidade aqui mostrando o restante das funções do jogo. Eu fiquei responsável pela parte do diálogo, como a gente pode ver na tela. Eles estão com os dois. O player principal com o personagem, o seu João, estão conversando. O diálogo vai alterando entre as frases e os personagens, com o texto mostrando aqui em cima. O responsável por isso é o diálogo, que o diálogo Menege, que faz essa que controla toda essa parte do diálogo, fazendo a mudança de um para o outro. Se nós viemos ver aqui na hierarquia, o diálogo.
Você consegue ver que ele faz um array com o nome dos personagens e as frases que vão ser faladas. É, se a gente continuar, ele vai até o final. Ele também continua usando o método Interactable, que foi falado anteriormente. E, e como também foi falado anteriormente, o método Frozen, que impede que o player se mova quando está no diálogo. Até terminar o diálogo, ele não consegue se mover. Terminar o diálogo. Outra coisa é que quando você aperta espaço, como está na tela, o diálogo muda de um para o outro. Esse é o gatilho responsável por mudar os chats. Ao encerrar o diálogo, o personagem volta a se mover e novamente aparece a opção para ele interagir. Também temos o script do NPC, que é responsável por essa parte de saber quando o player está perto, quando o player se aproxima, e também mostrar a mensagem em cima, que é do Interactable. Ele também chama essa classe dentro do NPC. Uma outra funcionalidade também muito interessante é a do telhado, que a gente temos aqui, que é esse script, que quando o player entra dentro da casa, o telhado que está por cima desaparece, ele pode ter acesso total, visão total de todo o interior da casa. Aí se ele sai, o telhado reaparece e ele não consegue ver. Se ele se aproximar um pouco, ele também consegue ver, dependendo de alguns ângulos. Bom, esse foi o nosso projeto. Agradecemos todo mundo que assistiu até aqui. Agradecemos também ao Trilhas por essa oportunidade grandiosa que estamos recebendo. E até mais. Isso, E é isso. e é isso. E por último, mas não menos importante, pra quem estiver jogando isso aqui, tem um segredo aí, uma coisa assim bem, meu Um Deus, easter eu não egg. pensava nisso aqui. E é isso, gente. Obrigado por assistir e é isso. Um beijo.